Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. As aulas pela manhã foram direcionadas ao Enem e no dia de hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre linguagens. Para isso, estão aqui comigo a professora Rose Melo e o professor Fernando Rangel. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, o Gilberto Santos e o Hermes Araújo. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela agora. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no 31 98295 2794. Professores, vamos relembrar os temas das aulas de hoje, enquanto nós recebemos as dúvidas dos alunos? Vou começar com a professora Rose. Qual foi o conteúdo abordado hoje, professora? Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Fernando. Rose. Bom dia, estudantes. Bom dia, colegas, professores que estão nos assistindo. Então, Bruna, hoje nós trabalhamos a ambiguidade, né, que é um assunto de suma importância e de muita relevância para o aluno, para todos nós, né? Tanto no ato de falar, como também no ato de escrever. E a ambiguidade, ela é cobrada, muito cobrada, na hora de fazer a redação do Enem, né? Então, é um assunto que precisa de ter um olhar carinhoso, né? Por causa da ambiguidade na hora de escrever. Muito obrigada, professora. E na língua inglesa, professor Fernando, qual foi o tema abordado? Bom dia, Rose. Bom dia, Bruno. Bom dia, estudante. Nós abordamos na língua inglesa a charge, cartoon e o comic strips, que é a tirinha. Então, um gênero muito importante, muito interessante, que conjuga a informação verbal e a não verbal, as imagens, né? E cai muito no Enem, muito usado. Até eu tirei na aula vários exemplos do Enem. E o que a professora Rose falou da ambiguidade, inclusive, coincidentemente, uma das questões é baseada na ambiguidade. Uma palavra com duplo sentido que foi baseado nessa ambiguidade a resolução da questão do Enem, que eu peguei. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram para os nossos professores. Você ainda não enviou? É só ligar para a gente no telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. Vamos para a primeira pergunta? Qual a diferença entre charge e cartoon? Beleza aí a pergunta. Que a gente abordou esses três gêneros, né, textuais, que caem, sempre exigem. Então, a definição da charge e cartoon, né? O que eu li nas minhas pesquisas, a charge é um cartoon, é um tipo de cartoon. Então, são muito parecidos os dois gêneros. Enquanto o cartoon satiriza os costumes de uma maneira geral, né? A charge ela é mais específica, porque é mais muito de acontecimentos políticos, um acontecimento mais específico de algo, né? Que está acontecendo no momento, a outra é mais ampla. Tanto que eu acho a charge mais difícil de interpretar, porque se você não conhece aquela conjuntura política do momento que foi feito, a charge eu acho difícil ela interpretar. A charge também você vê ela sem texto nenhum. Só aquela caricatura com alguma coisa. Eu acho, por exemplo, a gente que está mexendo com língua inglesa, às vezes difícil entender, porque é um contexto americano, ou de onde fala inglês, ou da Índia, que a gente não consegue entender. Já o cartoon, ele parte de igual os exemplos que estão na aula, de situações que são mais gerais, né? Agora, outra coisa também que a gente vê falar no Enem, por exemplo, uma parte que eu abordei, chama aquilo ali de charge. Eu já acho que é cartoon, porque não tem nada político, não tem uma coisa específica, mas então há essa coisa muito vaga de interpretar cartoon ou charge. Mas aí a diferença não interessa, não. O que nos interessa é a interpretação correta. Do conteúdo, né? Do conteúdo que o cartunista quis dizer. Isso. E a charge e o cartoon, né, aproveitando aqui a deixa do professor Fernando, tanto a charge e o cartoon, né, é um gênero textual muito cobrado no Enem. E é justamente isso, é saber interpretar.
Sempre o enunciado vai te levar a ler as entrelinhas, né? O que está querendo, o que você deduz. Então, tem sempre um assunto do momento, ou um assunto polêmico, ou um assunto política, social, né? Mas para isso, para você fazer essa interpretação, você precisa de conhecimento prévio, né? E já viu aquela pessoa assim que às vezes está contando uma piada e ela não entende nada, vai rir muito tempo depois, né? Então, ele tem esse objetivo também, esse humor, né? E às vezes, como nós estamos falando aqui de ambiguidade, então às vezes existe a ambiguidade aí para satirizar esse duplo sentido, por causa do humor mesmo, né? Então o cartoon, e ele tem uma semelhança entre o cartoon e a charge, né, Fernando, que é a linguagem verbal e a não verbal. Né, que é de suma importância, é você interpretar a linguagem verbal e também a não verbal. Então, e o que é linguagem verbal e não verbal? A verbal, as falas, né, é o que está escrito ali. E a não verbal são as imagens, são os desenhos, né? Então, você precisa, por exemplo, prestar atenção nos gestos, né, dos personagens, na maneira como, às vezes, olhar, ou tá com raiva, ou dos balões. Então, isso tudo você precisa de prestar atenção. É esse jogo, né, essa harmonia entre o verbal e o visual. Então, é de suma importância. E aí você aprender a ler, porque, às vezes, a informação ali e o humor, né, ele tá implícito, né? Nós trabalhamos também o que é o explícito e o implícito. O explícito, você bate o olho e você tá ali, você compreendeu, né? Mas para você interpretar uma charge, interpretar um cartoon, você precisa de além disso, né? Porque está implícito ali. Qual é o seu conhecimento de mundo? O que está envolvendo? Está falando sobre o quê? Para você fazer uma interpretação, não é assim, às vezes fala assim, mas eu tenho que interpretar igualzinho o autor quer ali. Não, é o que está dizendo o texto, né? Então, isso que é interpretar. Então, é muito legal e você precisa de ter esse olhar e de ter essa leitura do verbal e do não verbal. Sim, né? Rose, você falou aí do duplo sentido também da ambiguidade, que não só dessa tirinha que eu peguei no Enem, na aula que eu preparei, mas é muito comum a tirinha, o cartoon utilizar do duplo sentido, fazer a graça em cima do duplo sentido. Então, como são gêneros que em cima, eles são, e artísticos também, vamos dizer, de uma certa subjetividade, porque o cara, o desenho, a cor e tudo, o sarcasmo, a ironia, tudo, né? Essa deboche, aquela coisa. Eu acho os gêneros textuais bem difíceis de interpretar. E também até a caricatura, né, Fernando? Porque acontece também muito no meio político. Então, geralmente, tem a caricatura daquele político, aí você já bate o olho, se você conhece, né, Bruna? Para isso aí também tem conhecimento de mundo. Por quê? Você precisa de conhecer aquele político que está, que é aquele... O contexto cartoon, que ele está vivendo, né? Por isso que é tão importante estar antenado com os assuntos do momento para fazer o Enem. Sim, eles pegam também, por exemplo, uma cartoon, uma charge a ser interpretada, é uma coisa geral, porque se você pegar uma coisa do governador do Rio Grande do Sul, que a gente não entende. Eu vejo que em língua estrangeira, a não ser de Trump, tem muita charge de Trump. Quando é uma coisa geral, envolve os outros países, eu entendo, mas uma coisa específica, uma coisa americana, a gente não entende. Então um por isso... Um contexto muito específico. Mesmo aqui no Brasil. Criticando lá o governo de Pernambuco. Se for um assunto geral, você entende, mas um assunto mais específico exige a pessoa estar por dentro daquela... Por isso, uma dica é ler muito, bastante, né? Para ter conhecimento do mundo, para ter conhecimento do que está acontecendo na atualidade, para você fazer uma boa interpretação da charge, do cartoon, enfim, de todos os gêneros textuais. Ampliar o vocabulário. Sim. Né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos. Quando acontece ambiguidade em um texto? Perfeito. Vamos lá, né? Falar sobre um pouquinho mais sobre ambiguidade, que é um erro gravíssimo na sua redação. Por que, professora, que é tão errado?
Porque quando você vai escrever, quando você vai passar uma mensagem, ela tem que ser clara e objetiva. E tem várias palavras, várias situações que quando você escreve, ou mesmo na oralidade, ela cria ambiguidade. Quer dizer, eu interpreto de um jeito, eu falo de um jeito e a Bruna interpreta de outro e o Fernando de outro. Por quê? Porque eu coloquei ali uma palavra que ela tem duplo sentido, né? Ou eu coloquei a vírgula em um lugar que a hora que eu vou ler dá duplo sentido. Então, ambiguidade é duplo. Por exemplo, se eu falo assim, eu comprei um carro rápido. Olha só, eu comprei um carro rápido, ponto final. O que é rápido? Se o rápido estiver ligado a carro, o carro é que é rápido? Presta atenção. Aí o rápido é um adjetivo. Qual classe gramatical? É um adjetivo. É uma característica do carro. Agora, se tiver rápido ligado ao verbo comprar, eu comprei. Foi a rapidez de comprar o carro? Então aí, o rápido não é adjetivo mais, ele vai ser um advérbio, porque está ligado a um verbo, né? Então, deu para você sentir aí o duplo sentido? Eu comprei um carro rápido. É o carro que é rápido ou foi a ação de comprar o carro, né? Então, isso não pode acontecer. Não pode, porque o corretor, ele precisa ler o seu texto, nós falamos muito, né? Lá na coesão. O texto que tem coesão e coerência. Então, uma das coisas que não pode acontecer é a ambiguidade, é o duplo sentido, é o equívoco, porque a minha mensagem, ela não está clara, ela não está objetiva. O corretor vai ler e vai falar assim, mas e aí? Né? O que ele quis dizer com isso aqui? Então, é esse colocar das palavras que é muito importante. Então, sempre nós estamos falando aqui a todo momento, eu, o Fernando, né, da leitura. De ter aquele tempo de reler o que você escreveu. Quando você está escrevendo, você às vezes não sente, não percebe que aquela expressão, que aquela frase pode ter uma outra interpretação para quem está lendo. Então, na hora que você lê, você olha uma vírgula, por exemplo, se eu falo assim, os jovens alegres foram jogar futebol. Eles são sempre alegres? Ou eles estão alegres porque foram jogar futebol? Entendeu? Aí, o caso é o quê? É de uma vírgula, né? Alegres, vírgula. Os jovens foram jogar futebol. Notaram? Então, mudou a palavra de lugar e mudou uma vírgula. Então, ambiguidade é ambíguo, é duplo. Então, é aquela palavra ou aquela expressão que você colocou e que tem duplo sentido. É um erro gravíssimo. Não pode acontecer. Vamos para a próxima pergunta? É verdade que a charge é um tipo de cartoon? Aqui que eu tinha comentado na outra pergunta, a resposta, ela é um tipo de cartoon. Inclusive, ela é a origem, a palavra francesa, surgiu na França, mas aquilo que eu expliquei referindo a um assunto mais específico, né, mais de ordem política, mas ela é considerada um tipo de cartoon. Vamos para a próxima pergunta. Explique a polissemia. Vamos lá, então. Polissemia. Isso. Poli, muitos. Semia, sentido. Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre a ambiguidade e agora polissemia. Não pode confundir os dois, tá? Porque polissemia é correto. É aquela palavra que tem mais de um significado. Ela depende do contexto. Então, a palavra ela é escrita da mesma maneira, mas dependendo do contexto, ela tem um significado diferente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. A mãe vela o sono do filho doente. Olha aí, vela, tá? Presta atenção em vela. Então, a mãe ela vela o sono. O filho está ali dormindo e ela está ali
acompanhando aquele sono, Zelando. zelando, isso mesmo, Bruno, zelando pelo sono do filho. Diferente quando eu falo assim, o barco, a vela, foi movido pelo vento. Olha a vela do barco. Então, nesse contexto aí, já não é zelar mais, é a vela do barco, né? Diferente de eu falar também, quando acabou a luz, a menina acendeu a vela, que é um outro objeto. Então, isso aí, a palavra vela é polissêmica, é correto. Então, é contexto, né? Então, quando a gente fala que a interpretação, a compreensão está ali no contexto, está no objetivo daquele texto. Todo texto tem uma intenção. Então, se ele tem uma intenção, qual a intenção dele? Então, aquele contexto, qual é a situação? Então, qual a situação da palavra vela para eu ver o que significa? Então, polissemia é aquela palavra onde tem vários significados e é correto. Tá? Então, ambiguidade é dupla interpretação. Então, é errado. Agora, polissemia, e tem várias palavras, né, Fernando, que nós usamos, super comum. Sentidos. Eu falo braço, olha só, o meu braço. Agora, eu falo o braço da cadeira, né? Então, tudo isso é preciso o contexto. Por exemplo, rede. Que tipo de rede? É rede elétrica? É rede da internet? É rede de balançar? Então, se eu falar rede solta, o que significa rede, professora? Eu vou perguntar em qual contexto, né? Então, polissemia, muitos sentidos. É aquela palavra que ela tem vários sentidos. Para você definir o sentido dela, você precisa de ver o texto, ela tá inserida num texto, né, o contexto, para você ver qual o significado da palavra. Muito obrigada, professora. Agora, a nossa próxima pergunta, nós temos uma frase. A vaca se diverte com a pata na lama. Na frase, existe ambiguidade lexical ou estrutural? Olha só, a vaca se diverte com a pata, deixa aí, tá, Bruno? A pata na lama. Olha só, onde que tem ambiguidade ali? Presta atenção, pensa um pouquinho. A vaca se diverte com a pata na lama. Que pata? É a pata animal ou é a pata da vaca? O que é? Né? Então, olha aí para você ver a ambiguidade. E aí, então, nós temos uma ambiguidade aí lexical. Né? Por quê? Porque a palavra pata, ela tem vários sentidos. Aí fala assim, mas em outra coisa, a palavra pata é polissêmica? Ela é polissêmica, né? Mas por quê? Porque pata é a pata de animal ou ela é a pata animal. Então, ela é polissêmica, mas nesse sentido ali tem uma ambiguidade, tá? Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta. O que é importante para interpretar esses 3 gêneros textuais que você falou na aula? Que é exatamente, que é a charge, cartoon e a comic strip, que é a tirinha. O que é importante para interpretar, que Rose falou também já, que é conhecimento de mundo, de política, conhecimento geral, que vai em cima, ou de um fato político mais específico, ou do comportamento em geral, que é o que trata o cartoon. Então você vê aquilo lá, a gente vê críticas de pessoa ficando muito tempo na internet, então são uma coisa geral do cartoon. Eu acho que o que exige para interpretar é você ter aquele conhecimento de mundo e ter muita atenção, ler a parte verbal, né? É muita coisa, você tem que ver o que cada desenho quer dizer. Às vezes um símbolo, né, Rose? Pequeno que está em cima, aqueles símbolos da história em quadrinho que tem, balão, sei lá o que exige. Então, eu acho muito elemento que tem para interpretar, mais a linguagem verbal, muita atenção nas questões do Enem, por exemplo, você vê que lá tem que ler muitas vezes. Você vê a primeira, gente, 2 de cara você já né? Essas 2 não são. Ou 3, mas fica 2 que sobra, aquelas 2 ali, o que é, né? É difícil. Eu acho que tem muito cartoon que eu falo que não entendo. Eu acho difícil, eu acho um dos mais difíceis, um dos gêneros mais difíceis de interpretar. Quando você fala aí sempre ficam 2,
alternativas, você precisa de voltar no enunciado. Sim. Né? O que está pedindo? No enunciado está pedindo para você prestar atenção em quê? Porque aí você vai ver, você vai prestar atenção no verbal ou no não verbal. É num balão? Aquele balão é numa expressão de indignação, ou de raiva, ou de alegria do personagem? Então você tem que prestar atenção no enunciado. Qual é aquela palavrinha chave do enunciado que você precisa de prestar atenção? Porque de repente não está pedindo para você olhar nada na linguagem verbal, é na não verbal, e a diferença está aí. Né? Então é prestar atenção, é pegar, é circular mesmo, riscar, falar, eu preciso achar isso aqui. Porque às vezes no enunciado está te dando uma informação ali que não vai precisar nada nela para você responder aquela questão. Então aí está a chave, é você prender no detalhe, no que está sendo solicitado. Às vezes está no desenho, né, Rose? Está na parte não verbal, a alma da coisa, o mais importante. Então você tem que olhar os dois. É um gênero difícil de entender. Ter atenção. Muita atenção. Fazer a questão inteira com muita atenção, muita cuidado. Atenção, enunciado. Momento muito importante, o Enem, não é isso? Nós vamos fazer agora um intervalo. Aproveite a pausa e participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!